o nosso convidado de hoje no Com a Palavra Cidade é o historiador e professor Juliébert Martins. Vamos conversar um pouco sobre a história do bairro de Bom Pastor. Olá, Juliébert, prazer tê-lo aqui no Com a Palavra Cidade. Olá, tudo bom? Vamos começar falando justamente qual a origem do bairro do Bom Pastor, que neste ano completa 68 anos de fundação. Bem, a origem vem no âmbito religioso, né? O próprio nome já se diz tudo, né? Bom Pastor, que está ligado à figura de Jesus Cristo. Agora, o que foi que aconteceu, que veio levar esse nome, foi no final da década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, Dom Eugênio Salles, junto com as mulheres ricas, viu que em Natal existia um problema sério. O que era? Eram mães solteiras que estavam crescendo bastante. Então, o que aconteceu? Ele se juntou com essas senhoras, como mencionei, que tinham um poder aquisitivo alto na sociedade, né? E construiu um prédio que se chama Instituto Bom Pastor, no centro do bairro. Bom Pastor, na realidade, ele era apenas uma comunidade do bairro das Quintas, certo? Nessa época, Natal... Nessa época o quê? Na década de 60? Na década de 40, final da década de 40, Sim, de como 40. mencionei, logo após a Segunda Guerra Mundial. Existia apenas 6 bairros e as Quintas acabaram de digamos que, nascer, né, de surgir. Então, o 7º bairro estava nascendo, que era Quintas. Bom Pastor ainda era uma comunidade das Quintas, né? Então, como digamos que o terreno era da Arquidiocese de Natal, Dom Eugênio Salles juntou esse dinheiro e construiu esse prédio que foi finalizado em 51. Pegou essas mães solteiras e alojaram todas nesse instituto, onde ele até hoje funciona, mas não mais com esse intuito mais, né? Mas que hoje ele é da Igreja do Bom Pastor, voltado agora para catequese, para suporte também, dando aulas e também sendo também colocado para a comunidade também fazer alguns eventos, tanto religioso como também social também. Agora Hoje, você falou, por exemplo, de mães solteiras nessa época da década de 40. Por que, por exemplo, essas mães solteiras surgiram assim tão em grande quantidade? vamos lá. O pensamento daquela época, como é que era aquele pensamento? A mãe solteira, ela vivia à margem da sociedade. Segunda Guerra Mundial, algumas meninas acabaram engravidando de alguns americanos que foram embora depois com o fim da Segunda Guerra Mundial, ficaram solteiras e naquela época, o pensamento daquela época, elas tinham como se fossem pervertidas. A palavra era essa, pervertidas. Só que... E foram acolhidas justamente. Aí, Instituto do Bom Pastor. Por que Bom Pastor? Segundo Dom Eugênio Salles, pegou a figura de Jesus Cristo, né, como um bom pastor que acolhe as suas ovelhas. Se ele acolhe, então por que não colocar esse nome no Instituto que está fazendo esse trabalho com essas pessoas? Então, colocaram esse nome do Instituto Bom Pastor, né, que funcionou até início da década de 70 lá, com esse intuito de poder acolher essas mães. Para dar o quê? Suporte para essas mães e seus filhos que viessem a nascer, como também dando curso de culinária, né, agricultura também, e também de bons modos daquela época. Então, foi muito bom, porque foi tido também como digamos que, modelo de acolhimento para aquelas pessoas que viessem até aquele serviço da igreja. Né? E nessa época, por exemplo, como é que era aquela localidade? Poucos moradores que viviam ali naquela região que hoje é chamado do bairro do Bom Pastor, mas na época era uma região ligada às Quintas, como você falou. Exato. Existia um rio, né? Existe o Rio das Quintas. Naquela época o Rio das Quintas ele não era poluído como é hoje. Então as pessoas usavam aquele rio ali para poder fazer o quê? As donas de casa poder sair de lá das Quintas, do centro das Quintas, e pegava lá no Rio das Quintas água, porque não existia água potável naquela época. Isso nas Quintas, né? E também algumas pessoas saíam lá do Alecrim para poder as lavadeiras lavarem roupa lá. No Rio das Quintas. Então, ele tem digamos que um fator econômico também, ele tinha essa característica econômica, né? Mas até então era vazio ali, década de 50, né?
que justamente foi no período que foi construído o Instituto Bom Pastor. Em 55 foi construído o Estevão Machado. O Estevão Machado é o que quê? seria o presídio para menores. Sim. Né? Então, o menor infrator. Então existia, ele ficava a 200 metros do Instituto Bom Pastor, que a igreja cedeu e a igreja também administrava junto com o governo do estado da época. Existia também o leprosário, mas esse leprosário ficava a um pouco mais distante, eu acho que em torno de uns 3 quilômetros, que ficava em Felipe Camarão, né, uma comunidade que foi cedida lá por um dos fazendeiros da época. E praticamente ninguém queria morar lá porque era longe. Tinha o leprosário, que era para aquelas pessoas que tinham uma doença, no caso, que o pessoal, ancianismo, no caso, né? Então, ninguém queria morar lá, porque ele também ficava não longe da cidade, certo? Em 1960, o então prefeito de Djalma Maranhão construiu o cemitério do Bom Pastor, que hoje é a principal referência no caso, do bairro, né? E a partir daí é que o bairro foi se desenvolvendo e crescendo. Vamos entender um pouquinho antes do bairro, antes de você falar, que a gente fez um VT especialmente, justamente, para contar um pouquinho da história do Bom Pastor. Vamos ver? Entre as descobertas da pesquisa, conhecemos de perto a primeira construção do local, o Instituto Bom Pastor. Ele foi erguido na década de 50 e ainda conserva o piso, as pilastras e o telhado originais. A cultura do plantio, iniciada no começo das atividades do Instituto, ainda se mantém viva, seja nos pequenos vasos espalhados nos corredores ou no milharal cultivado na parte de trás do prédio. Entrando em outra área do Instituto, podemos ver o local onde as moças ficavam alojadas. Atualmente serve de sala de aula para a catequese da igreja, que hoje toma conta do espaço. O que tem? Iago. Iago, isso. E por falar em Bom Pastor, fomos até a casa de um verdadeiro guardião da história e cultura do bairro, o Padre Tiago. Aos 84 anos de idade, tem 47 de Brasil e 60 de sacerdócio. Ele mora na segunda construção mais antiga, esse casarão que foi levantado quando a área ainda pertencia ao bairro das Quintas. Esse espaço foi usado para diversos fins, como sede dos líderes dos municípios e alojamento de seminaristas. Em 64, foi tomado durante o golpe militar e ficou vazio, até o padre chegar ao Brasil vindo da Bélgica, em 1968. Sendo o primeiro morador aqui, não tinha uma casa. Leprosário e Bom Pastor. O resto era mato aqui, né? Aí, na realidade, tinha uma favela nordeste, do bairro Nordeste, no lixo de Natal. Fazia parte também das Quintas. Então ia lá também. E no meio do lixo tinha um ambulatório também, com acadêmicos de medicina, de odontologia, de farmácia e de enfermagem. Aqui atrás tinha um terreno da Marinha, que a construir o conjunto da Marinha, aqui atrás. De repente, foi em frente do leprosário. E ninguém quis mais morar aqui. Aí pedi o terreno para trazer o pessoal do lixo. Aí receberam o terreno aqui, a Rua São Francisco aqui. Todos os moradores do lixo vieram aqui, os caminhões da Marinha trouxeram os paus, o que tinha de morada lá. Aí foi um benefício para o bairro aqui. Referência do bairro Cemitério Bom Pastor 1 abriga os túmulos de personagens conhecidos da cidade, como os criminosos Naldinho do Mereto, Paulo Queixada, Genildo Ferreira e Baracho. O cantor Carlos Alexandre também foi enterrado no Bom Pastor 1. O Bom Pastor foi reconhecido oficialmente como bairro em 1993 pelo então prefeito Aldo Tinoco. Hoje, o bairro é formado por 4 comunidades: Mereto, Salgado, Cruzeiro e Camboim. Nós estamos na comunidade de Mereto e essa é a principal praça do bairro. Ela é conhecida como Praça dos Beijoqueiros. Apesar da violência muito presente, alguns moradores não deixam para trás a história vivida nessas ruas. É o caso do seu Zuca, que mora no Bom Pastor há mais de 50 anos e nem sequer pensa em sair daqui.
beba sempre tem, né? Para dar aquele sacrifício de azar, as pernas do reino, e é pressão, é isso, é aquilo. Tomo 6, 7 comprimidos por dia, para poder estar vivo. De noite, quase do duro, fico embolando para lá, embolando para cá, mas satisfeito, porque se Deus sei que eu hoje estou com 80 e um quebrado, pode proteger que vai morrendo, então o que sentir, tudo é lucro. Bom, Julie Ebert, como a gente pôde ver aí, algumas coisas que a gente já tinha comentado, né, do Instituto, do bairro. O Bom Pastor é um bairro muito grande hoje, a gente percebe. São quantos moradores lá naquela comunidade, no bairro, aliás? Segundo o censo realizado pela Prefeitura, tem 20.196 habitantes. Domicílios tem 4.836. A maior parte dos domicílios lá são voltados para residência mesmo, né? E em torno de 20% é comércio. Então, é um bairro residencial, na realidade. E a gente vê que, de fato, ele depende muito, ainda hoje, do trabalho social da igreja. Né? Como você foi falado aí, né? Teve o próprio Padre Tiago. O Padre Tiago tem uma história muito grande ali. Ele foi, digamos, o primeiro, ele foi o pioneiro a começar a trabalhar no âmbito educacional lá. Então, construindo jardins escolares lá, para nível 1. Naquela época não se tinha, digamos que quando ele chegou em 68, como foi falado na reportagem, né? Em 68 não tinha nada, né? Praticamente tudo mato. Esse casarão que ele mora lá é um casarão também histórico, foi, querendo ou não, foi a segunda construção que foi realizada, que com o material que sobrou do Instituto do Bom Pastor, foi realizado aquele casarão. Então, é um casarão também histórico, né, que estava sendo esquecido. Então, a história do bairro estava sendo esquecida. E está sendo resgatada. Está sendo resgatada através desse trabalho a qual foi realizado, né, junto comigo no período de faculdade. E estou dando, digamos que, continuidade para que isso venha a ser falado. Então, isso é importante, ser colocado na mídia, para poder o Bom Pastor não ser visto apenas como um bairro violento, como foi mencionado aqui. De fato existe, né? Era isso que eu ia questionar. É um bairro muito antigo, muito grande, com uma população considerável, que você falou, mais de 20 mil habitantes, mas ainda hoje é muito atrelada essa questão da violência no bairro do Bom Pastor. Por quê? E realmente existe essa violência que se comenta, que se fala? A violência, na realidade, existe em todo o Natal, né, na realidade. Mas lá, de fato, existe a violência. Só que, qual o motivo? As pessoas que vieram morar no bairro, como foi falado, né, desde as suas origens, desde seus primórdios, eram pessoas que vinham do interior do estado, acabavam não tendo lugar para morar, começou a se formar favela, como o Padre Tiago mesmo falou. Existia por trás do casarão onde ele mora hoje um conjunto habitacional que a Marinha projetou, que foi projetado pela Marinha. Né? Eles não quiseram ficar lá, porque era distante do centro da cidade, ficava próximo ao cemitério, ficava próximo ao leprosário que ficava em Felipe Camarão, que já era divisa Felipe Camarão com o Bom Pastor. Mas hoje os casos mais comuns de violência, assim, que a gente pode... A gente pode colocar, de fato, drogas, né? No âmbito de drogas, existe bastante drogas lá. E também existe também a questão de devido à questão da própria droga, existe vários assassinatos. Mas, hoje, para se ter uma ideia, o bairro mais violento da Zona Oeste é Felipe Camarão. Né? É Felipe Camarão, mas não é tão mencionado como o Bom Pastor, que é o segundo bairro mais violento de Natal. O primeiro é Mãe Luísa, o segundo Felipe Camarão, e o terceiro Vale Dourado, na Zona Norte. Então, são 3 zonas, né? Zona Oeste, que é Felipe Camarão, Zona Leste e Zona Norte. Então, mas o Bom Pastor é tido como... Por quê? Porque na década de 80, existia quem? O Naldinho do Mereto, que foi mencionado que ele foi, inclusive, enterrado no próprio cemitério. Ele morava lá na comunidade do Mereto. Exato. Né? Então, ele faleceu, depois que morreu, depois que foi assassinado lá na penitenciária mesmo. Então, ficou com essa fama de bairro. Mas para você ver, eu, no caso, moro lá.
há 34 anos, né, que eu nasci e criado, como eu falei lá, mas, assim, vi muitos casos de violência. E diante disso daí, eu falei, poxa, será que é só isso que o Bom Pastor tem? Não tem. Então eu vou usar da minha formação para poder dar minha contribuição, uma vez que eu estou hoje aqui através desse bairro também. Então, resgate histórico, identidade desse povo, a religiosidade que está impregnado, Exato. que, como o Padre Tiago falou aí, ajudou bastante. Ele trouxe o pessoal que vinha numa favela no Barro Nordeste, resgatou para cá. Então, o que acontece? Tem todas essas ações sociais também que envolvem, né? Exato, né? Inclusive, esse casarão do Padre Tiago serviu bastante também para clube de mães, serviu também para encontros de jovens, voltado para a carismática. Então, tudo isso daí. Hoje, quem está dando continuidade ao trabalho no caso, é o Padre Cláudio, lá, que já está 8 anos na igreja lá, que foi construído em 60, junto ao prédio do Instituto Bom Pastor, né, dando continuidade para poder E qual a desenvolver. principal característica cultural, social hoje do Bom Pastor? Pronto. Hoje está voltado primeiro para cultural, não deixa de ser, não tem como tirar a religiosidade. Né? Ela está entrelaçada nesse sentido. A religiosidade é manifestada através de quê? Através do próprio ensino, né? Através de próprio também do cunho social, que eles prestam um serviço bastante. Vamos lá, vamos voltar um pouco. 68, o Padre Tiago chega aqui. Então, devido à influência política que ele teve na época, devido também aos próprios conhecimentos europeus, como ele é belga, então ele trouxe mantimentos de lá para cá. Hoje existem pessoas pobres ainda lá no Bom Pastor, inclusive na comunidade de Salgado, né, comunidade do Cruzeiro, na comunidade do Mereto, que foi, no caso, mencionado também aqui, certo? São pessoas que têm um poder aquisitivo baixo. Então, a igreja traz digamos que, esse trabalho social de poder ajudar essas pessoas, de um modo que venha melhorar nesse sentido. Aquelas pessoas que não têm mantimentos, a igreja está lá junto. Então, não tem, de fato, outra coisa. Em termos de cultura popular, hoje a gente pode ver que quase ninguém quer investir lá. A gente vê o descaso dos políticos, porque acha que não dá para se investir lá, mas existem alguns bairros que são vizinhos lá que têm, às vezes, digamos que a cultura do esporte, a cultura mesmo do próprio lazer, para você ver. A principal praça que tem lá, ela é muito pequena. Então, assim, já está praticamente toda deteriorada. E você não tem outro espaço. É que os jovens hoje usam o Instituto Bom Pastor e usam algumas escolas, que é a Escola Francisca Ferreira, o Colégio Jean Mermoz, que são digamos que são os colégios públicos lá de mais evidências, que usam seu espaço como quadra poliesportiva, né, e algumas salas para poder fazer alguns encontros, né, seja ele qual for, até mesmo algumas comemorações festivas, no caso. E essas ações, Juliette, é bom que também que sejam divulgadas. E aí é que está o mérito do seu trabalho, para que justamente tentar tirar um pouco desse estigma que envolve o bairro, que você deve ter sofrido durante a sua coleta de informações de pesquisa, a questão da violência, a questão de que o bairro Bom Pastor só tem violência. E não é nada disso, né? Quer dizer, também tem outras coisas para se mostrar, para ensinar para a população. Vamos lá. Como eu falei logo no início aqui, a gente estava com um problema sério em relação à questão da própria história. Alguns autores não queriam sair do Alecrim. Era Rocas, Ribeira, Centro, Petrópolis, Tirol e Alecrim. Não queria sair dali. Então, para poder trabalhar academicamente esse fator histórico. Então, eu fui o pioneiro em fazer isso no meu bairro, né, na minha formação, né, que deu certo. E vai servir de exemplo também para os demais historiadores que estão por vir ou que já estão trabalhando aí há algum tempo, para poder olhar para esses bairros também e também olhar o fator histórico, olhar um pouco o social, né, e também evidenciar em relação a isso aí. Eu estava falando que, às vezes, quando se trata isso, até mesmo a autoestima do próprio bairro, do próprio pessoal do bairro, aumenta. Inclusive, eu coloquei digamos que abri, no caso, um grupo nas redes sociais aí, né, do bairro Bom Pastor,
e algumas pessoas acabaram se tornando membro desse grupo. Eu coloquei algumas fotos da reportagem, coloquei também a própria reportagem também, com o crédito da própria TV Assembleia, essa que a gente acabou de ver aqui, né? E o pessoal elogiou bastante, recebi telefonema, poxa, que bom, pelo menos tem uma coisa boa para o bairro. Então isso vai mudando, digamos, essa própria visão do bairro nesse sentido, né? De poder chegar, poxa, eu moro no Bom Pastor, então Bom Pastor o quê? É um bairro, não, um bairro histórico. Hoje o Bom Pastor é um bairro histórico, devido a esse trabalho ao qual eu fiz. Então isso me orgulha bastante e também eu vejo que identifica muito o pessoal. E tem pessoas que moravam no próprio bairro e não sabiam que existia isso daí. Exato. Agora, por exemplo, alguma coisa interessante, algum fato marcante que a gente pudesse relembrar, que você pôde ter conhecimento durante a sua pesquisa, alguma história, algum fato, algum personagem? Pronto. Eu pude ver em relação à questão da própria pesquisa e também até hoje, digamos que seria um personagem em memória, né, no caso, que seria o próprio Cemitério do Bom Pastor. Ele tem vários contos, várias crenças em relação a aí. Baracho foi um dos digamos, criminosos aqui do nosso estado que deu muito trabalho para a polícia na década de 60. Né? Ele vivia em Decepes Rosado, ali naquela região de Decepes Rosado, junto com as Quintas, que são muito juntos ali. Então, ele acabou morrendo numa perseguição policial. E antes de morrer, ele invadiu a casa de uma senhora, assim conta a lenda, né, como a gente fala, e que ele morreu baleado, mas antes de morrer ele pediu água para essa mulher com a qual ele invadiu a casa, fugindo da polícia. E a mulher disse que não ia dar, disse que ia ligar para a polícia para prender. E ele assim ela fez, mas quando chegou ele já tinha falecido, a polícia lá. E ele morreu com sede. E ele foi enterrado no cemitério do Bom Pastor 1. Né, nessa década de 60. E hoje ele é tido como santo, porque as pessoas vão lá e oferendam para ele água. É mesmo. Então, assim, ainda hoje. Ainda até hoje. E no dia de finados, que é o dia 2 de novembro, ele e o túmulo de Carlos Alexandre são os túmulos mais visitados durante o ano todo e também nesse período de finados. Então a gente vê, se você for entrar lá, automaticamente você vê, qual o mais famoso que tem o túmulo aqui? É o de Baracho. E o segundo é do Carlos Alexandre, que morreu no final da década de 80, num acidente de carro. Né? Então, assim, quando existia esse tipo de situação lá, as pessoas estão lá, então ele é tido como se fosse um santo, né? Que não é reconhecido pela Igreja Católica, mas que o pessoal deixa água para ele sempre lá. Se você for lá no túmulo dele, lá está lá, nesse sentido. Outra coisa também que eu descobri nessa pesquisa que eu fiz, que o primeiro projeto pró-morar do Brasil foi realizado nos anos 80, né, pelo então prefeito José Agripino, lá no Conjunto Esmeralda. Né? Então, o primeiro pró-morar do Brasil foi lá no Bom Pastor. Então, para você ver, um pastor, ele respira história. Então, assim, não é... Vai descobrindo aos poucos. Então, assim, e eu deixo bem claro que essa pesquisa que eu fiz, esse trabalho que eu fiz, né, que foi homologado pela Universidade Vale do Acaraú, né, estadual Vale do Acaraú, a qual eu me formei, e foi, no caso, orientado pelo professor Eduardo Matos, né, um abração para ele, né, que ele me ajudou, ele foi meu orientador nessa pesquisa, e que deu esse âmbito e essa característica para o bairro do Bom Pastor. Então isso me faz um pouco remeter, porque foi difícil, inclusive fui criticado, porque não, você mora lá, então você não vai ser uma pessoa, digamos que, neutra, você vai usar a emoção. Então, mas eu neutralizei essa emoção e joguei o que tinha que jogar, e graças a Deus deu tudo certo, e acabei tendo um ênfase nesse trabalho. Você fez um trabalho de pesquisa e esse trabalho foi divulgado? Pronto, esse trabalho foi homologado pela própria faculdade. Né? E ele está sendo divulgado exclusivamente agora pelo seu, no caso, programa aqui, né? Então, assim, até agradeço por isso aí, através da reportagem de Priscila Tavares, né? Então, assim, foi muito bom poder lidar com a situação e poder, em primeira, mostrar aqui. Muito obrigada, Julie Herbert. Eu é que agradeço e parabéns pelo trabalho aí
importante realmente para resgatar a história e a importância do bairro do Bom Pastor para a capital. Muito obrigada. Eu agradeço, né, tudo, eu queria agradecer também a minha esposa, né, e também meu filho que está para nascer, Gustavo. Ai, que bom. Mais um morador aí do Bom Pastor. Exato, né, e quem quiser, no caso, saber mais sobre a questão do próprio bairro Bom Pastor, né, pode acessar lá, no caso, lá no próprio Facebook, né, que entra lá, coloca bairro Bom Pastor, e também, através do Facebook também, na minha página também, que é Juliebert Martins. Ah, então é Juliebert Martins. Ok. Certo? Muito obrigada. Eu agradeço. A gente conversou com o historiador e professor Juliebert Martins, que fez um bonito trabalho sobre o bairro do Bom Pastor. Para você, muito obrigada pela companhia e até o próximo com a Palavra Cidade.